Nem todo caos é batalha espiritual e nem toda desorganização é o inimigo agindo contra você. A grande realidade é que nós estamos misturando um caos à nossa vida. E sem discernimento, nós estamos pontuando tudo no mesmo balaio. É uma mesma realidade em que tudo se torna espiritual. Então, deu errado? Ataque do inimigo. Não aconteceu? Ataque do inimigo. As coisas não fluíram? Ataque do inimigo. Eu preciso dizer que é óbvio que guerra espiritual existe. Só que é, nem toda guerra espiritual é necessariamente falhas recorrentes. Então nós estamos misturando falhas recorrentes com guerras espirituais e nós estamos posicionando tudo na mesma coisa. Eu conheço inúmeras pessoas e pensando nisso, sai também esse sermão que vivem um caos semanal ou diário e que necessariamente ponderam isso como algo normal. Então, às vezes o problema não está no mundo espiritual, às vezes o problema está no mundo pessoal. A falta de governo pessoal faz com que eu dê margem, talvez, para situações no cunho espiritual. Ponto. Então, se você não governa suas emoções, como que você diz que governa o seu espírito? É, por inúmeras vezes você vai perceber que um atraso constante, uma desorganização crônica, o improviso como estilo de vida se tornam características pessoais de alguém. E aí, quando algo dá errado, nós pensamos, isso aqui é perseguição. Não, isso não é perseguição, isso é padrão. E vamos a um texto, porque isso aqui é importantíssimo, tá? Mas é mais importante do que, de fato, nós consideramos. Espiritualizar tudo é fugir da responsabilidade que eu preciso ter. 1 Coríntios 14:33, o texto diz: Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Ou seja, nem tudo que falha precisa de oração, porque algumas coisas elas precisam de ajuste. E esse vai ser sempre o nosso desafio, principalmente em uma movimentação em que a pessoa que nós convivemos ou que está próximo de nós, ela talvez seja essa pessoa. E se alguém te mandou esse vídeo, talvez você seja essa pessoa. Se você recebeu esse vídeo, parabéns, quem te mandou te ama muito. Mas percebe que eu preciso considerar o que é desorganização minha e o que de fato é espiritual. E eu só vou conseguir organizar isso com discernimento. O problema, então, não é apenas ter discernimento. O problema é quando a gente se acostuma com esse caos direto. Então, nós começamos, sempre foi assim, sempre foi desse jeito. Não, porque é sempre dessa forma, não. Porque todas as vezes que acontece isso, uma amiga me mandou uma mensagem, uma situação que ela teve, tava viajando, aconteceu alguns perrengues lá, e aí ela disse, não, mas sempre foi assim, sempre é assim, né? Se não é custoso, não sou eu. Então quer dizer que quem foi ou viajou e não aconteceu nada, essa pessoa é menos espiritual, ou então você é um preferido de Deus? Eu sei que não, mas eu falo isso com carinho para que você perceba que Deus não te fez para você viver em um caos que te libera dopaminas atrás de dopaminas. Então, frases assim, elas não demonstram fidelidade ao Senhor, dizendo não, sempre foi assim e eu vivo. Na verdade, elas demonstram acomodação. Porque nós nos acomodamos a certas situações. E nós dizemos, isso aqui é a vida. Mas entenda que repetição não é aprovação. Isso que você chama de normal não é saudável. E é sobre isso que nós estamos falando. Você se acostuma com o caos. Seu cérebro se acostuma com o caos. E ele começa a liberar uma dopamina nesse drama de um caos. Então, o problema, ele não passa a ser apenas o pneu que fura. É a narrativa que eu construo em cima disso. Então, vamos analisar de uma maneira neurocientífica que seja. Acontece um problema.
E a partir daquele momento, aquele problema me libera adrenalina, aquela adrenalina que vai me liberando, vai me dando sensações de dopamina. Então eu vou tendo uma vivência, uma relação com o meu cérebro de que, uau, isso aqui é bom, uau, olha só. E aí eu vou vivendo isso, eu vou vivendo isso, eu vou vivendo isso. Só que caos repetido vira identidade, não ataque espiritual. Caos repetido se transforma em identidade, não em ataque espiritual. O que eu tô pregando pra você, e eu falo com todo o meu coração, com muito respeito sempre, é que você está transformando coisas cotidianas em um caos. E aí, ao invés de você controlar as suas emoções, a sua ansiedade, todas essas coisas, você posiciona tudo isso de forma espiritual. É como agora, eu tô gravando essa mensagem. E tem uma luz aqui, a câmera tá na minha frente, eu tenho aqui o pedestal, tá tudo certo. E aí, se isso aqui tomba, eu falo, não, espiritual. Tem um amigo, ele é novo, então a gente releva, né? Ele postou um vídeo falando sobre batalha espiritual e aí o microfone deu um probleminha. Aí ele começa o vídeo assim: veja o que aconteceu nesse vídeo, um ataque espiritual. E eu entendo que é um Hulk, né? Pra dar uma engajada e tá tudo certo. Quem não faz isso hoje em dia? Mas eu lembro que passou uma semana e eu vi a mesma falha do microfone em um vídeo de um descrente. Aí eu pensei na hora: ataque espiritual? Eu só tô dando esses exemplos, essas pessoas são minhas amigas. É, eu só tô dando esses exemplos para alertar você do quanto que é sorrateiro a vida construída em cima dessa narrativa de que tudo é um caos. Por quê? Porque não pode virar sua identidade. Provérbios 24:27, o texto diz: prepare primeiro o seu trabalho fora. Sabe o que é isso? Ajuste, se organize, governe-se a si mesmo. Eu preciso dizer a você algumas coisas, e a primeira dela é que Deus não constrói uma casa em cima de um improviso. E não é o que acontece por inúmeras vezes. Não, mas tal coisa deu errado. Deu errada por quê? Porque se você perceber que no processo de construção daquilo que você fez, teve uma falha operacional, não deu errado porque foi um ataque espiritual, deu errado porque você não pensou naquilo. Quando Jesus multiplica os pães e peixes, não falta pão, não é? E ele organiza uma logística ali, ele senta todo mundo e aí vai, distribui. Ah, se ele não organizasse essa logística, e se ele não evidenciasse isso de uma forma em que necessariamente todo mundo viesse buscar os pães e os peixes nele e ninguém tivesse sentado, ia desorganizar, não ia? E aí? Aí seria um caos. O que eu tô querendo falar é o seguinte: não é que não exista guerras espirituais, não é nada sobre isso. É que quando você estiver em uma guerra espiritual, você nem vai conseguir discernir, porque você acostumou a viver em um caos, e aí tudo pra você, nossa, olha isso daqui, é isso, não, porque é ataque. Ataque do quê? Então todo mundo que tá fazendo a obra de Deus vai ser sempre atacado e o inimigo vai prevalecer em todas as vezes? Ah, mas tive uma febre de 40 graus. Teve, irmão, aí foi um ataque. E aí, se foi pregar? Fui. Então pronto. Sério, sério. Eu acho que a gente precisa ser claro em algumas coisas e é fundamental que eu fale isso com você, porque talvez ninguém vai falar. Chamado, gente, ele não é um chamado para gerar confusão em nós. Não é, não é. Ele gera responsabilidade, que é algo totalmente diferente. Só que o que acontece? Se tudo que você toca quebra, o problema então não é o inferno. Talvez o problema seja que você ainda não entendeu que algumas coisas na sua vida precisam ser ajustadas. Então, é aquilo que eu disse, você cria padrões mentais. E aí você se vicia no caos.
e se viciando no caos, você passa a interpretar tudo como perseguição ou levante. É a síndrome do protagonista. Não, porque aquilo, desorganização não é perseguição, é falta de governo. E eu estou falando sobre governo inúmeras vezes aqui. Provérbios 10:4, o texto diz: a mão diligente enriquece. Ah, escute, Deus não te chamou para apagar incêndio, irmão. Ele te chamou para governar a sua própria vida. E por inúmeras vezes nós estamos apagando incêndios que nós criamos para que nós mesmos pudéssemos apagar ele. Então, eu sei que sair para uma viagem de forma imediata, ela pode ter inúmeras situações. Pode. E aí o que que eu faço? Ao invés de eu ir com essa consciência e entender que algumas coisas podem acontecer, ataque. Vamos tirar a ideia de ataque. Vamos só movimentar com uma ideia do caos. E por vezes eu vejo isso de perto. A quantidade de problemas que as pessoas elas vão pegando para si, para tentar resolver, para tentar ajustar, para tentar fazer. Por quê? Porque elas sem problema, elas não conseguem ter uma vida. Lembra que eu disse que o caos e a identidade é isso? A pessoa que resolve todos os problemas e vai e vem, e isso e aquilo. Sem que ela resolva esses problemas, ela só é mais alguém. Você deve conhecer alguém na sua família que é a pessoa que resolve os problemas. Não, é só ligar, é só resolver e tudo mais. E uma coisa é quando são problemas, outra coisa é quando isso tudo é construído ou constituído dentro de uma narrativa para ser resolvido. É aquela história de que é urgente. Quando tudo é urgente, nada é urgente. Não, porque isso aqui é urgente. Não, não é urgente. E aí, quando você fala que é urgente, passa a ser. Então, ah, nem todo caos é espiritual. Na verdade, grande parte das vezes que isso acontece é um convite para uma maturidade. E ninguém merece viver ao lado de alguém que vive uma vida em caos. Não, porque eu saí hoje para ir para o trabalho, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, aconteceu aquilo e mais aquilo. Não, porque tal situação aconteceu na minha vida e foi isso e foi aquilo. E aí quando um pneu fura, ao invés de que eu entenda que é um livramento, eu estou percebendo então que é uma perseguição espiritual, mas por inúmeras vezes eu fui livrado porque um pneu furou. Eu não posso ponderar a minha desorganização e aceitar que a minha desorganização ela é uma guerra e uma batalha espiritual, considerando que, na verdade, eu que estou evidenciando a todo momento esse caos. Eu preciso dizer isso a você para a gente encerrar. Não é natural que tudo aconteça só com você, caro protagonista. Não é natural que todas essas coisas aconteçam apenas com você, porque você. Não, 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 não. Calma. Calma. O que Jesus está nos convidando hoje é para, assim como o proverbista escreve, prepare primeiro o seu trabalho fora. O que Jesus está nos convidando é simples. Você precisa começar a governar a sua vida. Porque Deus, ele é um Deus de ordem. Ordem evidenciam o reino dos céus. Ordem caracterizam o reino dos céus. Ordem ditam o ritmo do reino dos céus. Eu conheço inúmeros pastores que vivem uma batalha espiritual, mas eu conheço outros inúmeros que expulsam demônios diariamente. E eles viviam uma vida comum. Por quê? Porque isso não pode me atingir desse jeito que atinge. Aí eu tô dando mais valor, então. Olha pra onde a gente vai. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós honramos a tua presença. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. Mas mais do que isso, nos ajuda a colocar a nossa vida em organização. Nós precisamos. Nós precisamos organizar e dar ordem a essas coisas, senão a gente não vai conseguir viver.
Nos ajuda, Senhor, a perceber o que é caos, o que é falta de organização e o que é uma batalha espiritual. Nos dá discernimento. É isso que nós precisamos para hoje. Discernimento. No nome de Jesus. Amém. Se inscreve no canal, ajuda a gente. Nós estamos com vídeo aqui 2 vezes por semana, que seja, 3 vezes, às vezes uma vez a cada semana. Mas sempre tem vídeo aqui. Deus te abençoe, Ele te honre, que Ele te prospere.